Não, critérios de divisibilidade. Vamos estudar algumas regras que permitem verificar, sem efetuar a divisão, se um número é divisível por outro. Essas regras são chamadas critérios de divisibilidade. Então, sem efetuarmos divisão, nós vamos saber se um número é divisível por outro, ou seja, se o resto da divisão irá dar zero. Então, vamos lá. Imaginemos que temos o número 363. Sem efetuar a divisão, nós vamos saber se ele é divisível por 2, ou se o restozinho vai dar zero. Só de olhar para ele, nós já iremos saber. Vamos aprender como é que faz. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Percebemos que todos eles são números pares. Então, se o número terminou em números pares, então ele é divisível por 2. Exemplo. Marque os números que são divisíveis por 2. Observamos o número 103. Nós iremos olhar somente o último número, o 3. O último número é 3. O 3 é um número par? Não, ele é um número ímpar. Então, como ele não é número par, então o 103 não é divisível por 2. 340. 340 termina em 0. E 0 é um número par, está entre os números que são considerados par. Então, já que o último número é par, então o 340 é divisível por 2. Mais uma vez, olhamos só no último número. O último número é 7, e 7 não é par. Então, 567 não é divisível por 2. 784 terminou em 4, e 4 é um número par. Então, 784 é divisível por 2. 921 terminou em 1, e 1 também não é par. Então, o 921 não é divisível por 2. Só são divisíveis por 2 os números que terminam em algarismo par, que no caso é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Se terminou em um desses números, então o número é divisível por 2. Vamos efetuar as divisões para conferir se realmente essas afirmações estão corretas. Então, como podemos observar, os únicos números que, dividindo eles por 2, deu resto igual a zero, só foi o 340 e o 784. Ou seja, só o 340 e o 784 são divisíveis por 2. Então, realmente, o que a gente fez pelo critério de divisibilidade está correto. Só o 784 e o 340 são divisíveis por 2. Então, percebam que sem fazer nenhuma divisão, eu já tinha descoberto que 340 e 784 eram divisíveis por 2. E através das divisões eu pude ter certeza. Percebam que o restante dos números sempre sobra resto igual a 1, sobra o resto igual a 1. Mas poderia também ser resto igual a 2 ou outro número. Mas os únicos divisíveis por 2 são 340 e 784. Então, sem fazer divisão, podemos descobrir isso.